Você sabia que o conceito de países e nações não é tão recente quanto imaginamos? Algumas das nações mais antigas do mundo resistiram ao teste do tempo, mantendo suas culturas, tradições e estruturas políticas por milhares de anos. Neste vídeo, vamos explorar os países mais antigos do planeta, descobrir curiosidades sobre suas histórias e entender como conseguiram sobreviver a tantas mudanças ao longo dos séculos. Começamos nossa jornada no Egito, um dos países mais antigos da Terra. A história do Egito remonta a cerca de 5.000 anos atrás, com a formação do Reino Antigo por volta de 3100 a.C. O Egito foi unido por faraós como Narmer ou Menes, que conseguiu consolidar o país, criando uma das primeiras civilizações centralizadas do mundo. Imagine isso. Há mais de 5.000 anos, o Egito já era um centro de avanços em engenharia, matemática e medicina. Mas o que torna o Egito tão fascinante? Além de suas pirâmides monumentais e do rio Nilo, o Egito Antigo teve uma das primeiras formas de escrita, os hieróglifos, e sua influência nas religiões e filosofias ocidentais ainda é sentida hoje. Curiosidade: sabia que o Egito moderno, embora tenha passado por muitas transformações, pode ser considerado o sucessor direto dessa civilização antiga, com sua independência e território inalterado desde 1952? Agora vamos para o Irã, ou melhor, para a antiga Pérsia. O Império Persa, fundado por Ciro, o Grande, por volta de 550 a.C., foi um dos maiores impérios da antiguidade, abrangendo territórios que iam da Índia até a Grécia. Mas antes disso, o que muitos não sabem é que as raízes do Irã moderno podem ser rastreadas ainda mais longe, até cerca de 3.000 anos antes de Cristo, com os Elamitas, um povo que habitava o sudoeste do Irã. A Pérsia se destaca pela sua administração avançada, seus impostos e seus sistemas de comunicação, incluindo a famosa Estrada Real Persa, que facilitava o comércio e a mobilidade dentro do império. Curiosidade: o Irã, até hoje, preserva muitas tradições da antiga Pérsia, e a língua persa, embora tenha evoluído, mantém traços dessa longa história. A Pérsia, portanto, não é apenas um nome histórico, é um país que conseguiu se reinventar ao longo de milênios. A China é outro gigante da história, com uma civilização que começou por volta de 2.100 anos antes de Cristo, durante a dinastia Xia. A China antiga não apenas contribuiu com grandes inovações, como a invenção do papel, da pólvora e da bússola, mas também teve uma incrível continuidade cultural. Embora tenha passado por diversas dinastias, a China nunca deixou de ser a mesma nação, com um território praticamente inalterado ao longo dos milênios. A dinastia Qin, por exemplo, fundou a China unificada, e foi durante o reinado de Qin Shi Huang que a Grande Muralha começou a tomar forma. Curiosidade: a China é tão antiga que o país ainda utiliza o calendário lunisolar tradicional, que remonta a mais de 4.000 anos atrás. Isso significa que, em muitos aspectos, a China moderna é uma continuidade direta de suas antigas tradições. O Japão, embora muitas vezes considerado um país novo em termos de modernidade, tem uma história que remonta a mais de 1.500 anos. A linha imperial japonesa é, de fato, a mais antiga do mundo, com registros que remontam ao ano 660 a.C., quando o lendário imperador Jimmu foi consagrado. O Japão sempre teve uma estrutura feudal única, com samurais e shoguns, mas a resistência de sua cultura e sistema político ao longo dos séculos é algo fascinante. E não podemos esquecer das grandes inovações do Japão, que vão de sua arte refinada à sua capacidade de se modernizar e manter, ao mesmo tempo, suas tradições. Curiosidade: o Japão é tão singular que até hoje mantém sua monarquia imperial,
a única linha imperial contínua do mundo, que foi mantida sem interrupção, apesar das grandes mudanças políticas. Vamos agora para um pequeno, mas impressionante país, San Marino. Localizado dentro da Itália, San Marino é considerado a república mais antiga do mundo, ainda em funcionamento. Fundada em 301 d.C., ela possui uma história quase mitológica. San Marino foi criada por um pedreiro cristão, chamado Marinus, que fugiu da perseguição romana e encontrou refúgio nas montanhas. O país conseguiu manter sua independência ao longo dos séculos, preservando uma democracia republicana que existe até hoje. Curiosidade: San Marino, apesar de seu tamanho diminuto, tem uma das mais antigas constituições do mundo, datando de 1600, e suas leis garantem a continuidade de sua forma de governo, com um sistema de 2 capitães regentes que se alternam a cada 6 meses. Além desses, há outros países com histórias fascinantes. A Armênia, por exemplo, foi o primeiro país a adotar o cristianismo como religião oficial, em 301 d.C. A Etiópia, por outro lado, tem uma linhagem histórica que remonta ao Império de Aksum, um dos primeiros lugares a se converter ao cristianismo, e tem uma cultura que nunca foi colonizada. Esses países nos mostram que a história humana é muito mais rica e complexa do que muitas vezes imaginamos. Cada nação carrega em si uma herança de milhares de anos, marcada por vitórias, desafios e reinvenções. E, enquanto o mundo continua a mudar, a memória desses lugares continua viva, nos lembrando da importância de preservarmos nossas raízes e nosso legado. Se você ama mistérios, curiosidades históricas e viagens pelo tempo, este é o canal perfeito para você. Aqui mergulhamos nos segredos do passado, exploramos histórias fascinantes e descobrimos os enigmas do mundo. Então, não perca tempo. Inscreva-se agora, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e junte-se a essa jornada incrível. Sua curiosidade merece ser explorada.